Vamos falar agora sobre qualidade de vida, né? A gente fala de saúde, está falando de qualidade de vida, as duas coisas não se separam, né? Hoje a gente consegue viver mais. Estava até conversando com a Raquel sobre isso, né, Raquel? Hoje a gente vive mais, né, Raquel? Sim. E tem que ter qualidade. Longevo, né? Tem que ter qualidade, tem que ter qualidade. Por isso, Filipes no programa Região Piracicaba agora. Carol, muito boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Neto? Boa noite, Raquel, pessoal aí de casa. Boa noite. Obrigado pela sua presença. E quando eu falo que a gente não está desconectado, né? Saúde e qualidade. Esteve aqui um médico um tempo atrás, ele falou, hoje a gente vive mais, mas a gente tem que buscar a qualidade desse viver, né? Uhum. E a qualidade do viver está em certos aspectos que a própria idade vai nos proporcionando, né? Como a falta de visão, o braço que encurta, você não consegue ler mais, né? E aí você vai atrás dos artifícios para melhorar, né, a sua qualidade. E a audição é fundamental, né, Carol? É sim, né? A audição ela é fundamental. Então isso é algo também que eu falo, né? A expectativa de vida, né, ela aumentou e a gente tem que pensar em como viver com qualidade. Né? Então, seja em qualquer área da nossa vida, o que a gente pode fazer para otimizar, né? Para viver melhor. Né? A tecnologia está aí para nos auxiliar. E isso também é com relação à audição, né? Então é natural com o nosso envelhecimento que o nosso corpo vá mudando. E não é diferente para o nosso ouvido interno. Então, de repente, a gente vai ter uma dificuldade auditiva. E os aparelhos eles estão aí justamente para sanar essa dificuldade, a gente fazer a correção da nossa audição. Então é viver mais e viver bem, é isso que importa, né? Carol, quem está em casa, se quiser participar conosco, 991-41-1048, pode fazer sua pergunta para a Carol, quer saber sobre o equipamento, também acho que é bacana você participar conosco. Agora, Carol, a clínica do qual você apresenta, né, o aparelho é uma clínica especializada justamente na questão do trato da audição, né? Eu quero falar um pouquinho dessa relação, até pela visita, que acho que é muito importante, né? A gente vai falar aqui que a nossa campanha, junto com o nosso programa, você faz todo o exame e você não vai pagar nada por isso. Você vai conhecer a Carol, vai conversar com ela, né? Você vai passar pela audiometria e não tem custo. Mas vamos falar sobre a questão da clínica, né? Esse levantamento que você fez antes da Philips vir para Piracicaba, foi uma demanda não somente profissional, mas foi uma demanda local também. Esses dias eu estava vendo um levantamento da prefeitura no aspecto pelo também do Sistema Único de Saúde. São muitas pessoas com problema de audição. Foi levantado isso também, Carol? Houve um questionamento da nossa região a respeito disso? Sim, né? Como o Neto bem disse, né, se a gente for pensar na população mundial, a tendência é que a gente envelheça, né? Então a expectativa de vida ela aumenta e também nos brasileiros, né? A nossa região, a região metropolitana de Piracicaba, tem um grande número, né, de pessoas com 60 anos mais, que é o que a gente, né, considera os idosos, mas eu falo que são jovens adultos, né? Hoje essa questão, né, de usar o termo idoso até acaba parecendo meio pejorativo, né? Correto. Porque as pessoas elas são muito ativas, né? Então é completamente diferente, é só uma nomenclatura que não reflete a realidade dos nossos adultos, né? Das pessoas de 60 anos mais. Então, existe sim um público muito grande na região metropolitana de Piracicaba e esse foi um fator também de decisão quando a gente optou em trazer a Philips aqui para Piracicaba. Então, foi uma soma de fatores, né? Como em outro programa eu já disse, eu sou nascida aqui na região, sou nascida em Americana, embora eu tenha vivido 15 anos em Ribeirão Preto, que foi onde eu fiz a minha faculdade e me formei. Quando eu tive a oportunidade de voltar, me trouxe muita paz de espírito e satisfação e vontade, isso dentro de mim, de ter essa clínica aqui em Piracicaba, por saber, né, do potencial da empresa em si, da marca, por serem produtos de alta tecnologia e alta qualidade, e saber que essa região ela realmente merece e talvez precise, né, de um atendimento humanizado com uma tecnologia tão boa assim. Então, foi uma soma de fatores, quando a gente apresentou o nosso plano para ter aqui, né, expansão a área, né, de Piracicaba e região, porque a gente acredita no potencial, né, dessa região e foi um dos motivos também para a gente optar por abrir aqui, né, por ter a nossa clínica aqui. E você tocou, né, na questão aí da qualidade do viver mais, né, que hoje
a terceira idade hoje já está em plena atividade, né? Você sabe que tem até um programa aqui para a cidade de Piracicaba de esporte. E eu estive nesse lançamento, né? E a terceira idade, ela é muito mobilizada na questão de esporte. Há competições pelo estado de São Paulo, Sim. né? Eu conversei com uma idosa que assiste o programa, veio conversar comigo, estava falando, né? E ela faz o uso do aparelho, Carol. E ela falou, e eu puxei o assunto, você usa aparelho, uso. E assim, é muito legal, porque até um fator muito expressivo que eu senti dessa idosa, que é a questão desse preconceito em usar. Né? Ela super assim, nossa, mudou a minha vida. O fato de eu estar aqui hoje praticando esporte, ela pratica vôlei com aparelho, né? E então eu acho que é isso, né? Quer dizer, a pessoa volta a ter atividade. Se hoje você consegue viver mais, não é para viver parado, não é para viver encostado, né? Eu recebi aqui a Associação de Parkinson, não sei se a Raquel assistiu, e o senhor que estava aqui, ele falou, Neto, eu estava no quarto, só com o celular. Quando eu conheci a Associação de Parkinson me acolheu e eu comecei a ter uma vida ativa. E é sobre isso que a gente está falando. Quando você compra o aparelho da Philips, passa a usar o aparelho da Philips, você vai ter uma atividade, retomar a atividade. Sim. Isso é um bem geral para esse idoso, né? Claro, né? A nossa qualidade de vida, estar inserido em sociedade, né? Voltar a fazer coisas que nos dão prazer, porque a audição, a falta da audição, ela é um fator de limitação. Né? A pessoa ela tende a ficar isolada, a não querer mais participar de conversas, de participar de grupos, de participar de coisas que ela gostava anteriormente. Mesmo a questão familiar, né? A pessoa ela começa a se isolar, não participa de um almoço, um churrasco de família, porque sabe que não vai entender, ou simplesmente vai embora antes. Então, é uma questão de convívio, né, de convivência. Isso influencia na nossa vida. Eu também tenho um senhor que joga vôlei por Piracicaba, vai nos campeonatos, né? Então, isso é super, super importante. Eu falo assim, meus pais hoje, se for ver, eles são mais ativos do que eu, né? Eles acordam 5 horas da manhã para ir na academia. Ó, que maravilha, né? A gente quer chegar assim, né, Carol? A gente quer chegar desse jeito, Se eu né? andar até a esquina, eu já tô bufando, eu tô passando mal. Então, né, a nossa terceira idade ela é muito ativa, ela frequenta lugares e vai no baile, vai na dança, e vai na pintura e, sabe, tá convivendo com tantas pessoas e imagina você não estar presente só de corpo, né? A gente está ali só de corpo presente porque a gente não está entendendo, a gente não está compreendendo. Isso é muito triste, né? Então, faz parte da nossa qualidade de vida. A gente precisa estar ali, né? Presente integral, né? Vivendo realmente tudo que a vida tem a nos proporcionar. Isso você pode ter justamente fazendo uma consulta. Então, para você que ainda tem qualquer tipo de dúvida, o ideal é você passar todo esse carisma, essa atenção que você está vendo da Carol, é assim também, viu, na clínica. Você vai encontrar com a Carol lá. Aliás, são as duas profissionais para não ter erro, né? É a Carol e a Carol. As duas estão lá para atender, né, esse público aí que assiste o nosso programa. Mas é legal, o senhor e a senhora que nos assiste, é legal ir lá. Vai lá, vai proporcionar um momento para passar, né, pelo exame de audiometria. É indolor. E a senhora vai fazer o teste e colocar o aparelho. Muda, gente. É a prova real que a gente tem aqui dos testemunhos das pessoas que passaram pela clínica e fizeram o teste. Fale. Eu tô desesperada aqui, porque é o seguinte, é só senhor e senhora que eu quero fazer esse teste, Carol. Porque assim, ó, a família da minha mãe tem um problema de perda de audição. É um problema, eu posso falar congênito? Talvez hereditário, né? Uma questão ali familiar que tende a ter mais chance, né, de ter esse problema também. Sim, porque assim, a família da minha mãe, muitas pessoas perdem a audição e não precisa chegar nos 60, não. Sim. E aí, o que a gente ouve de profissionais que trabalham com idosos, geriatras mesmo, eles falam que assim, é exatamente o que você falou, o idoso ele vai perdendo a vontade de estar em sociedade. E isso acarreta depressão, e isso acarreta um monte de coisa, assim, relacionada a essa falta da sociedade, né? Então, devolver a audição também significa devolver esse idoso para o ambiente familiar, para o ambiente dos amigos. Eu vou lá fazer um teste também, Carol. É isso sim, viu, Raquel?
realmente, né, tem estudos que mostram, né, isolamento social, depressão, tudo isso sendo mais enfático nos idosos que têm perda auditiva não tratada. Né? Então, é um dos fatores, sim, além dos fatores do estímulo do cérebro, né? Maior tendência a Alzheimer, a demência, em pessoas que têm perda auditiva e não fazem uso do aparelho pela falta de estimulação. Então, assim, a perda auditiva é um fator que só acontece na terceira idade? Não. Pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Olha só, né? Neto, Então, a gente fala de idoso e então, idoso, mas como que... Aí a minha outra pergunta, como que eu vou saber se eu estou perdendo a audição? Sinais, né, típicos, né? As pessoas... Eu escuto, mas eu não entendo. A pessoa parece que está falando embolado. Eu peço para repetir, eu tenho que ficar olhando a boca. Volume da televisão, estou precisando aumentar. WhatsApp, questões ali do celular super alto, né? Então, assim, a gente já tem esses pontos que a gente são as bandeirinhas vermelhas que acendem aquela luz de que será que realmente eu estou escutando bem? Entendi. Né? Como boa parte das perdas auditivas, elas acontecem ao longo do tempo, elas têm essa progressão mais lenta, nem sempre de imediato a gente nota, né? Sim. Às vezes é um familiar que está ali no convívio e fala assim, nossa, já falei 3 vezes a mesma coisa e você entendeu uma coisa completamente diferente. Olha só. Né? E aí, às vezes, até vira chacota, né? Sim. Eu brinco que parece, às vezes, a véia da praça. Exatamente, E aí é constrangedor e é chato, né? Chato tanto para aquela pessoa que está ali no convívio, mas para a pessoa em si, né? Porque eu perguntei 2 vezes, mesmo assim eu não entendi, então vou fingir que eu entendi. Né? E seja o que Deus quiser aqui nessa conversa. Eu finjo que eu entendo, você finge que deu a resposta. E fica a resposta e vai, né? E vira uma conversa de doido, Vira. né? Um falando uma coisa, outra respondendo outra, e não, nada a ver com nada. Não necessariamente envolvido com que nem hoje em dia a gente usa muito fone, né? Também, então o pessoal está sempre de fone, né? Isso também pode atrapalhar a audição a longo prazo ou não? Pode sim, né? É um fator de risco. Então, tudo que eu coloco, né? Um excesso de estímulo, né? Muitas horas de fone de ouvido, volume muito alto, bem como pessoas que trabalham no barulho, né? Que têm atividades de lazer que são ruidosas. Eu toco numa banda, eu sempre estou em festas, eu pratico tiro. Tudo isso pode causar uma lesão na orelha interna e levar a uma perda auditiva. Então, a gente tem que ficar bem atento. Eu falo que o nosso estilo de vida hoje em dia nos leva, né, a estar mais suscetível à perda auditiva. Porque o nosso dia a dia é barulhento. Sim. Né? É barulho de trânsito, é o nosso trabalho, que muitas vezes me exige que fique de fone de ouvido o dia todo. Né? Raquel tem uma máquina. Você tem máquinas na cozinha, Temos, né, Raquel? Máquinas. Você trabalha. E a audiometria lá dentro é uma das coisas que a gente tem que fazer, tem que medir esse nível de ruído. Para ver se as meninas. Sim, para ver se as meninas precisam ou não usar o EPI. O EPI, isso. exatamente. Olha que interessante. Então, você vê que é isso que é engraçado, né? A gente sempre pensa quando a pessoa teve uma perda auditiva derivada da exposição ao barulho porque trabalha em um ambiente ruidoso. A gente sempre vai achar que é aquela pessoa que está dentro da fábrica, né? É o soldador, é o montador, é o metalúrgico, e não é necessariamente, né? De repente, olha ela a só prova. pode vir de uma família de italianos, não é verdade? Que fala muito alto. Mesmo, que fala alto, exatamente. Verdade. Sim. Então, e ali, né, no caso, por exemplo, né, ali nas Zuleicas Doces, né? Sim. É uma área que a gente nunca poderia imaginar que eu vou ter, de repente, eu estou sujeito a ter uma perda auditiva porque eu estou exposta a barulho. Mas sim, tem máquina o dia inteiro, tem batedeira, tem exaustor, né? Então tem que ser feito, né? Ver esse ambiente, se esse nível de pressão sonora excede, né, as horas que a gente pode estar exposto para que não lese meu ouvido. Sim. Então, isso, é tanta coisa que a gente tem que pensar e levar em consideração. Mas Carol, vou ficar doida se eu for parar para pensar em tudo, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, não quero nem pensar porque senão eu vou ficar doida. Mas, gente, então, deixa isso pra gente. Deixa pra que eu me preocupe. Também da Coalizão, ela faz tudo isso Faz aí. tudo isso também, né? Tudo faz parte do protocolo. Olha que isso, legal. E aí assim, tô na dúvida. Marca lá com a gente vai fazer a avaliação, né? Será que é cera? Será que não é? Eu vou olhar a orelha, se for cera eu vou encaminhar. Não, vamos fazer uma audiometria. Tá com perda, não tá com perda. É um caso que, de repente, é uma infecção, vai encaminhar para o especialista. Né? Então, assim,
é tão simples, né, fazer esse agendamento conosco para tirar as dúvidas e sempre ter isso em mente, né? Não, meu pai tem, meu tio teve, eu tenho uma grande chance de apresentar. Sim, é por isso que eu estou te falando. Porque aí eu já ouvi casos de pessoas que colocaram o aparelho e aí já não funciona mais. Porque demorou para colocar o aparelho. Demorou para colocar o aparelho, é como se o seu cérebro não soubesse mais. Não tem mais estímulo, perdeu o estímulo, é o que a Carol falou, né? Exatamente. É exatamente isso, né? O tempo de privação auditiva ele é muito importante para o sucesso da adaptação do aparelho auditivo, né? Então, sempre quando eu falo, né, que quem capta o som é o ouvido e quem processa esse estímulo é o cérebro, é justamente isso, né? Quando eu deixo de ter estímulo lá no cérebro, o córtex auditivo ele começa a morrer. Os neurônios, né, eles começam a não ter mais estímulo, né? As conexões elas vão se deixando, né? E acaba tendo ali a perda neural. Então, às vezes esperou tanto tempo, né, que a gente pode colocar o melhor aparelho auditivo, o mais caro de todos, que às vezes a resposta não vai ser o suficiente. Por quê? Porque eu já não tenho mais a parte cognitiva, eu já não tenho ali mais o estímulo, o neurônio para ter essa recepção do som. Né? Então, o tempo ele é fundamental, a gente não pode ficar aguardando, esperando, né? Eu falo, empurrando com a barriga. Né? É natural da gente ser humano, a gente vai dando o nosso jeitinho. Né? E isso vai fazer mal para a gente porque está relacionado à nossa saúde. Já me convenceu, né? Então eu vou lá Tem essa semana. Já me convenceu. E é legal que a Carol falou também que para a criança é uma outra relação. Né? O adulto ele tem uma situação que ele fala assim, né? O outro adulto começa a perceber no diálogo, né? Tem uma coisa estranha. Agora a criança, uma percepção quando a criança começa a falar muito alto, Carol? Na verdade, criança é ainda mais sério se a gente for parar para pensar, né? A criança, o cérebro ele está em desenvolvimento, então a gente precisa de estímulo, né? E pensar na audição como via de entrada, ela é porta de entrada da informação. Então é a partir da audição que eu vou aprender a falar, que eu vou aprender a comunicar, né? Que ali na escola eu vou conseguir aprender, seguir, né, os coleguinhas. Então, criança, a gente tem que fazer exame sempre, sim. Notou qualquer alteração, aquela criança que ela é desatenta, que fala e a criança não presta atenção, que coloca um volume muito alto, aquela criança que não está acompanhando na escola, tem que ser observado, né? Porque o cérebro dela tem informação, a gente precisa do quanto mais estímulo possível, né, na primeira fase da nossa vida. E a questão também de escola. Então, muitas vezes a mãe só nota a hora que está ali na escolinha, né? Ele não acompanha, a professora vai fazer ditado, ele escreve tudo errado, está com troca na fala, né? Não está conseguindo falar direito, os marcos ali da linguagem, então não está seguindo. Às vezes essa criança ela tem uma perda auditiva e como ela não escuta, né? Ela não compreende, ela não vai aprender. Então, é muito importante a gente ter essa atenção. Carol, a Carol está usando o aparelho, ela sempre vem, é muito legal, viu, Raquel? Ela Carol está sempre usando, vem. nem deu pra ver. Exatamente isso, eu sabia que ela falou. Você tá com o aparelho, não acredito. Tá Aqui. Gente, olha que não legal. deu pra ver. É muito pequeno. Que legal. Aquela relação que a gente tinha antes, daquele aparelho enorme, que apitava. Que só faltava uma antena, assim, aqui atrás. A pilha levava no bolso, né? Mudou. Olha o tamanho disso. Olha! Ele é minúsculo, né? Então, assim, ninguém nota Não que dá, a gente ó. está fazendo E ela tá vendo? Ela tá de óculos, ela tá de brinco. Tem isso também, não né? afeta em nada. Não afeta em Ó, nada. coloquei com uma mão legal. só, então é super E daqui não dá nem pra ver, ó. gente. Eu tô do lado dela, não dá pra ver. Muito legal. Olha que Muito legal, interessante, né? Eu acho que a gente tem que quebrar esses preconceitos, não é verdade? E olha, se alguém tá te falando que você realmente não tá escutando muito bem, vai lá que a Carol diz que é de graça, é sério esse teste? Explica pra nós aí, Isso, Carol. a gente tem aqui um convênio, né, com o programa Piracicaba Agora. Então, todo mundo que vê o programa pode entrar em contato conosco, falar que viu aqui, e a gente vai agendar esse exame de audiometria sem custo algum, né? Para ver se a pessoa tem perda ou não, porque tem pessoas que às vezes chegam lá e estão com a audição ok. Né? Então, a gente vai fazer essa orientação. Então, é muito tranquilo, é indolor, é muito rápido. E a gente tem o parâmetro exato de onde a pessoa começa a escutar, se está dentro da normalidade, se está tendo ali uma perda, né? Quais são as características da audição da pessoa. Essas consultas a gente não cobra, né? Então, isso é muito bom. Não é um fator de limitação.
Então, assim, Sim. são barreiras que a gente deixa, né? A gente quebra. Então, a questão visual, hoje já não tem mais, é invisível, né? Ninguém vê que você está usando. Nossa, É a eu questão não de fazer o reparei. agendamento. Puxa, não vou ser cobrado por esse agendamento, eu vou lá e vou fazer o exame e vou ver como é que tá. Isso aí. Então, é uma oportunidade mesmo da gente cuidar da nossa saúde. De maneira Muito bom. preventiva, né, Carol? Sim. Que é preventivo, que é melhor ainda. Muito Isso bom. aí. Isso aqui é a caixinha, ó. Deixa eu pôr aí dentro, Pode ó. pôr, pode pôr. Esse é Vou o levar carregador, né? Então, ó, Isso. que simples. Tá carregando. E tá carregando Vai Tá. dormir, coloca no carregador. no dia Vou seguinte. apresentar aí faz. mais de pertinho aí, ó. Ô, Carol, e aí tem uma coisa que acho que a Raquel também não sabe, que esse aparelho aqui que a gente está apresentando, dá para cortar para essa câmera aqui da mesa? Corta aí para nós, pra ver se consigo mostrar. Aí, olha só, É gente. muito pequeno, Tá né? vendo só? Olha que legal, ó. Olha lá. E tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: esse aparelho ele vai registrando o tempo todo. Então, quando ela volta lá na Philips, a Carol tem tudo que foi feito. Quanto tempo ficou ligado, se teve lugar de muito ruído, de pouco ruído. É um Sabe aparelho tudo. inteligente. Inteligente. Além dele ser discreto, ajudar você a melhorar a qualidade de vida, ele ainda é inteligente, porque vai contar tudo pra Carol como é que tá. É muito legal, eu falo que é o dedo duro. Dedo duro, né? E você Olha controla só. atende o telefone, o celular, você controla pelo celular. Muito legal. Olha que legal, Olha né? que legal. É uma legal. tecnologia muito interessante. Então, ele consegue saber os ambientes que a pessoa vai, né? Ele me mostra o número de horas que a pessoa usa, se ela fica num lugar que é mais tranquilo, se é muito barulhento, percentual de tempo, né? E quando essa pessoa ela já está acompanhando comigo, eu consigo comparar até por períodos, né? Então, assim, eu tô de férias. O aparelho vai me mostrar que ficou mais em lugar silencioso. Voltei a trabalhar. Vai falar que já está em lugar mais barulhento. Então, a gente consegue ajustar e ir monitorando de acordo com a vivência da pessoa. Não é Muito algo legal. estático, né? Não é comprar e desaparecer. A gente vai seguindo, né, por todo esse período acompanhando. Porque caso mude a necessidade dessa pessoa, a gente está ali, junto a ele, para fazer o que for necessário. Fora a questão de ter a inteligência artificial, ser automático, ele mesmo vai se autoajustando de acordo com os ambientes que ele verifica, né? Tem conectividade com o celular. Eu quero assistir o YouTube, eu quero ver um áudio do WhatsApp. Ele joga tudo lá dentro do nosso aparelho auditivo. Ele se transforma num fone de ouvido inteligente, né? E tudo isso sem prejudicar a minha audição, porque ele, na verdade, ele está ali fazendo toda essa equalização. Muito bom. Então, é muito, muito legal a tecnologia, né? A tecnologia é completamente diferente do que muitas vezes a gente escuta falar por aí, né? Quer saber mais? O telefone está na tela da clínica aqui em Piracicaba, da Philips Aparelhos Auditivos. Você vai conversar com a Carol. Agenda primeiro, viu, gente? Você pode agendar pelo WhatsApp. Olha, eu vi lá no programa, quero ir. Vou com a minha mãe, vou com meu pai. Eu estou indo lá para fazer o exame de audiometria. 3377-6941. 3377-6941. Aqui em Piracicaba, Samuel Neves, 1800, tá bom? Jardim Europa, Piracicaba. E nós temos também em Santa Bárbara, é isso? Americana. E Na agora? verdade, novidade em primeira mão, né? Opa, eu gosto. Vamos lá. Então eu gosto. Furo de reportagem, né? Fundo de reportagem. Ok. Piracicaba, Americana, e agora iniciando os atendimentos em São Pedro e em Charqueada. Que legal. Olha que legal. Que E peraí, legal, todo muito mundo bom. que está assistindo a gente na região, seja São Pedro ou Charqueada, pode ter acesso a essa audiometria, assim, de graça? Porque está assistindo a gente? Pode sim, é só agendar conosco, né? O equipamento, na verdade, ele vai ficar aqui em Piracicaba, então a primeira consulta a gente faz aqui, todo o resto, o acompanhamento a gente faz nas cidades de origem, né? Então já facilita muito. Então tudo que a pessoa precisar está ali pertinho da casa dela. Então a gente está expandindo e está sempre pensando em levar o melhor para as pessoas que estão aí de casa assistindo a gente na nossa região. Então anota o telefone para agendar já, conhecer a Carol de perto, conversar com ela e visitar a clínica. 3377-6941. 3377-6941, 019, que é Piracicaba, e você vai agendar então aí a sua visita, tá bom? Philips Aparelhos Auditivos. Carol, muito obrigado. Você vai ficar com a gente aqui, né? Tem uma surpresa. Você está com pressa? Como é que está seu horário hoje?
Eu acho que eu vou ser obrigada a ficar um pouquinho mais hoje. Beleza! Eu acho que a Carol vai querer comer um ovo de Páscoa, eu não sei. Acho que ela vai querer. Tô sentindo isso, né? Acho que é isso daí. Então tá bom, Carol. Então você fica conosco aqui, tá bom? Tá Fica bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Pessoal de casa, aproveita a chance. Vamos voltar a viver, vamos voltar a ter alegria e voltar a escutar os sons da vida. É isso aí. Philips Aparelhos Auditivos.